Inicia agora Proclame o Evangelho, um programa voltado para o estudo das boas novas na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Produção e direção, Fábio Mazarotto. Locução, eu, Arcade. Se liga aí que vem Bíblia. Olá, amigo. Estamos dando início a mais um programa Proclama Evangelho, nesse estudo bíblico que vai da criação até Cristo, de Gênesis a Atos dos Apóstolos, uma linha pegando o principal, o cerne dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada. E é muito bom ter você conosco aqui nesse programa. Fique com a gente, vamos estudar mais a palavra de Deus. Na última lição, nós vimos que depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, eles tiveram filhos e esses filhos nasceram separados de Deus, porque eles nasceram do galho de Adão e Eva, porque Adão e Eva tinham pecado e eles tinham morrido espiritualmente. Por consequência, seus filhos nasceriam separados espiritualmente também. Eles tiveram 2 filhos. O primeiro deles, o primogênito, se chamava Abel, e o segundo filho se chamava Caim. A Bíblia fala que, decorrido um certo tempo, Caim e Abel foram oferecer sacrifícios ao Senhor. E a Bíblia fala que Deus se agradou de Abel e seu sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício de Abel, que era um cordeiro, lembrava que Deus enviaria o inocente para morrer no lugar do culpado. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando Deus fez essa promessa lá para Adão e Eva no Jardim do Éden, que ele enviaria o filho da mulher que esmagaria o poder de Satanás sobre as nossas vidas, depois ele matou o animalzinho, fez vestimenta de pele, e a Bíblia fala que Deus mesmo vestiu Adão e Eva. Eles tiveram que jogar fora aquelas folhas de figueira que eles fizeram as roupas para si. Isso ilustrava o que aconteceria com aquele filho da mulher que esmagaria o poder de Satanás sobre as nossas vidas. Ele morreria no nosso lugar, ele derramaria o seu sangue para nos salvar. E Abel acreditou nessa promessa de Deus, ele confiou na promessa de Deus, que é válida até hoje para qualquer ser humano na face da terra, indiferente das religiões, como nós vimos com relação às folhas de figueira. Mas Caim não estava confiando naquilo que Deus tinha dito, porque ele levou até Deus aquela oferta lá de cereais, aquela oferta de abóboras, não que não era o melhor, não que Deus não poderia aceitar, mas a mente, o pensamento de Caim era o plano dele, o jeito dele para se salvar. Foi feito por ele, não por Deus. Deus aceitou isso? Não. A Bíblia fala que Deus não aceitou. E Caim ficou irado, ele ficou triste, mas Deus foi até ele e conversou com ele. Disse: olha, se você fizer o que é correto, por acaso eu não vou te aceitar, Caim? Se você acreditar no meu plano, na minha maneira, no meu jeito, eu vou te aceitar, eu vou te receber, eu vou te salvar. Mas se você não quiser fazer isso, toma cuidado, porque o pecado está à porta e você tem que dominar sobre o seu desejo pecaminoso. Deus buscava ali em Caim arrependimento, mas ele não se arrependeu. Depois de Deus falar com ele, ele chama o seu irmão Abel e, por inveja, ele mata seu irmão no campo. O primeiro assassinato da história, o primeiro homicídio. Como eu disse na lição passada, pasmem, Deus vai novamente conversar com Caim. Ele pergunta: onde é que está Abel, seu irmão? Ao ponto que Caim diz: olha, por acaso eu sou tutor do meu irmão, eu sou babá dele agora, eu tenho que ficar cuidando dele. Deus buscava em Caim arrependimento, mudança de pensamento e atitude. Ele tinha que reconhecer que o plano dele e a maneira dele não resolviam o problema do pecado dele. E agora ele foi além. Ele matou o seu próprio irmão. Deus estava oferecendo outra oportunidade para Caim se arrepender e confiar no plano de Deus, confiar no Salvador que Deus prometeu que enviaria.
mas ele ignorou a Deus. Ele zombou de Deus. Ele sabia que Deus sabia de todas as coisas. Como Deus sabia que seus pais haviam pecado. Ele ouviu aquela história do jardim através do seu pai e da sua mãe. E os frutos de Abel nos mostram a mesma coisa que as roupas de folha de figueira de Adão e Eva também nos mostram. É uma tentativa do homem resolver o seu problema com Deus. Deus não aceita esse tipo de coisa. E as religiões tentam fazer isto. São pessoas através de ofertas, de esmolas, de batismo, de mandamento, de vestimentas, de doutrinas, de rituais, da Santa Ceia, de boas obras. Elas tentam merecer um lugar no céu, elas tentam comprar um lugar no céu. Deus não é um mercador. As obras humanas não pagam. Pare de negociar com Deus. Ele está oferecendo para você de forma gratuita. A única coisa que ele deseja ver em você é arrependimento. Abandone esse pensamento errado que você pode adquirir um lugar no céu por fazer essas coisas. São todas coisas boas, vou deixar bem claro aqui. Mas elas não resolvem o problema do pecado. E nós paramos lá em Gênesis, no capítulo 4, no verso 17. Vamos ler novamente? Gênesis, capítulo 4, verso 17. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque o nome de seu filho. Com quem foi mesmo que Caim se casou? Foi essa a pergunta que nós deixamos na última lição. Para termos esta resposta, capítulo 5 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 5. Olha o que diz ali. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Vou parar um pouquinho aqui. Este nome que aparece do filho de Adão aqui, Sete, é o filho que substitui a Abel com relação à genealogia, que viria o Salvador. Por isso é citado o nome dele aqui. Continuamos. Verso 4. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Mais um pouquinho, segura aqui. Filhos e filhas, não cita o nome, porque eles não vão aparecer na genealogia do Salvador. Certo? Mas ele teve filhos e filhas. Ou seja, possivelmente Caim se casou com uma de suas irmãs, algo que hoje não é mais permitido, algo que hoje vai trazer problemas, ok? Mas naquela época ainda podia. Deus só vai mudar, vai proibir isso lá no livro de Êxodo, tá? Versículo 5, para a gente concluir aqui. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Isso mesmo, Adão viveu 930 anos e morreu. Sim, anos de 365 dias. Lembrando que quando Deus fez o homem, ele era perfeito geneticamente. Aí ele pecou, foi separado de Deus, o seu espírito morreu. Mas o corpo ia começar a se degradar agora, até o ponto de ele voltar a ser pó, até o ponto de ele morrer. Ok? Então, um corpo perfeito duraria muito mais tempo. Os nossos corpos não conseguem sobreviver a isso, porque nós já nascemos com muitos defeitos genéticos. A cada geração, nós nos tornamos mais fracos geneticamente falando. Pecadores, então, nem se fala. Dando continuidade aqui, nós estamos vendo a genealogia de Adão. E por que tem a genealogia aí? Nasce um, e nasce o outro, e vive tanto, e nasce o filho, e papapá, né? E gerou filhos e filhas, só cita o nome. Por quê? É importante porque vai traçar a genealogia do Salvador. Da onde veio o Salvador? Para que nós saibamos. Agora, dentro dessa genealogia aqui, no capítulo 5, eu quero ler com você do versículo 22 ao versículo 32, a gente vai lendo, e eu vou explicando algumas coisas aqui. Verso 22. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, ou Metusalém, dependendo da tradução, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos.
Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos parar um pouquinho aqui. Poxa, parece um cara chamado Enoque. Não, não é o filho de Caim. Ele é um descendente de Sete. E fala que ele gerou um filho chamado Matusalém. A gente já vai ver a curiosidade com relação a esse Matusalém ou Metusalém. E fala que ele andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Este Enoque aqui andou com Deus de tal maneira que Deus o levou vivo para o céu. Ele não morreu. Deus tomou ele vivo para si. Este é o primeiro homem, existem dois na Bíblia que não passam pela morte. Esse é o primeiro homem. Veja só, ele andou com Deus. O que é necessário para você andar com uma pessoa? Conhecer esta pessoa. Se você não conhece a pessoa, você não vai andar com ela. Você não vai conseguir conviver com ela. É muito difícil, certo? Então, como é que eu faço para conhecer a Deus como Enoque conheceu? Com esse livro que você tem aí na sua casa, ou no seu celular, ou no seu computador, a Bíblia Sagrada. É a única maneira de se conhecer a Deus, através da Bíblia. No tempo de Enoque, no tempo de Adão e Eva, Deus falava com as pessoas. Hoje Deus fala conosco através do seu livro, através da Bíblia. Naquela época ainda não tinha Bíblia completa como nós temos hoje. Mas se você quer viver com Deus para sempre, é necessário que você conheça a Deus, que você desenvolva um relacionamento pessoal com Deus, você e Deus. Para isso você precisa confiar em Deus, confiar na palavra que Deus deixou. Não em mim, não numa religião. Você deve confiar única e exclusivamente na palavra de Deus e em Deus. Pois bem, continuemos. Versículo 25. Metusalém, ou Matusalém, viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Este é o homem que mais viveu aqui na terra. 969 anos, quase 1000 anos este homem viveu. Já imaginou um negócio desses? Não, não é história da carochinha. Foi real. É verdadeiro. Não tem por que a Bíblia mentir ou enganar você. Deus não é mentiroso. E a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, escrita por homens, mas inspirada por Deus. Nos lembrando que são 66 livros escritos por cerca de 40 autores num espaço de 1.600 anos. E esses livros se encaixam perfeitamente. A maioria desses homens não se conheceu, não conviveu e não tiveram como combinar tudo aquilo que foi escrito. Por isso é importante você estudar a palavra de Deus. Você ler aí na sua Bíblia, conferir, ok? Verso 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Por consequência do que Deus amaldiçoou? Por consequência do pecado de Adão e Eva, o pecado da raça humana. Aparece aqui o nosso personagem, Noé, que nós iremos ver hoje e que está envolvido com aquela camada de água que envolvia a terra e criava um ambiente único, um ambiente propício, né? Um ambiente com muito oxigênio e uma temperatura bem estável e agradável. Continua ali. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cão e Jafé. Ou Cã e Jafé, dependendo da tradução que você tem aí. Então aqui nos é relatado o nascimento de Noé, o nascimento dos seus filhos. É interessante que cita o nome de 3 filhos, não cita mais o nome de um filho só, né? Porque tem importância aqui na história e Deus vai começar a fazer algo muito importante para nós aqui dentro da sua história depois que o homem foi expulso do Jardim do Éden. Nós veremos também o que aconteceu com o jardim, né? Onde é que foi parar, tá? Então a gente precisa entender muito bem o contexto aqui, ok? E nós vamos ver o que aconteceu aqui na época de Noé. Capítulo 6 de Gênesis.
Olha o que está se passando aqui, cerca de 800 anos depois do pecado de Adão e Eva. Leia comigo aqui, Gênesis capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O homem se tornou muito mal. E a Bíblia fala que Deus se arrependeu. Lembrando que arrependimento é mudança de pensamento e atitude. Deus não estava errado. Só Deus disse, agora eu vou agir de uma forma diferente com o homem, com a humanidade. Ok? Deus sempre usou de graça, amor e misericórdia com o homem, mas o homem não se arrependia, o homem não confiava no Salvador que Deus tinha prometido. Versículo 7. Olha o que Deus vai fazer agora. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Deus aqui resolve pôr um fim à sua criação. Seria o fim da raça humana. Mas olha só o que acontece agora aqui. Verso 8 ao verso 9. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha só, o parente dele lá, o Enoque, fazia o quê? Andava com Deus. Agora Noé anda com Deus. E aqui diz que Noé achou graças aos olhos do Senhor. O que é achar graça? Deus deu risada da cara de Noé, é isso? Não. Graça significa favor não merecido. Noé vai receber um favor não merecido. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Quando ele fala que Noé andava com Deus, está dizendo que Noé cria no Salvador que Deus havia prometido. Senão ele não andaria com Deus. É o primeiro passo para se andar com Deus, confiar nesse Salvador. Confiar na promessa de Deus, que ele enviaria o filho da mulher para esmagar o poder de Satanás sobre as nossas vidas. Então, por isso, Deus declara que Noé era justo e perfeito em suas gerações, como nós vimos no versículo 9, porque ele creu na promessa de Deus. E ele passou do estado de morto espiritualmente para ligado novamente com Deus. E ele passou a conhecer, amar, obedecer e ter paz com Deus. Por isso, diz que ele achou o favor não merecido, graça. Ele anda com Deus. E aí, Deus vai falar com Noé. Deus ia destruir, Deus vai dar um plano de como salvar a Noé e também salvar os animais. Olha só, verso 13 ao verso 14. Deus conta para Noé o que iria fazer. E ele diz assim, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Betume é asfalto, piche. Então Deus manda ele fazer uma arca, uma espécie de um barco, uma caixa. Deus conta o plano dele para Noé, de destruir a terra, e manda ele construir quantas arcas? Quantas arcas Deus mandou ele construir? 4 arcas? É isso que está sendo dito ali? Quantas arcas ele manda construir? Olha o que diz o verso 15. Leia comigo. Deste modo a farás. No verso 14 nós vimos para fazer uma arca, né? Uma única arca. Olha o verso 15. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Pois bem, o que é um côvado? É uma unidade de medida que vai da ponta do seu dedo maior da mão, até o cotovelo aproximadamente. Então pode variar aí dos 44 centímetros até 55 centímetros. Para efeito de cálculo, vamos colocar 50 centímetros aí. Então diz que essa arca teria que ter 300 côvados, ou seja, 150 metros de comprimento. E teria de 50 a largura, ou seja, 25 metros de largura. E a altura de 30, 15 metros de altura. Essas são as medidas que Deus dá acerca da arca aqui. Aproximadamente seria isso aí. Olha o verso 16. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura,
A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. 3 andares. Ok? Quantas portas Deus mandou fazer na arca? 3? Não. Uma só porta. Ou seja, Deus só tinha uma maneira para salvar Noé e sua família. Ou seja, um só plano, uma só arca, uma só porta. Só existe uma forma de ser salvo, uma forma de ser perdoado dos seus pecados, uma forma de viver eternamente com Deus. Assim como a arca, ela está apontando para aquele plano de Deus que enviaria o filho da mulher para esmagar o poder de Satanás sobre as nossas vidas, um inocente para morrer no lugar do culpado. A arca tinha a proporção de 6:1, 6 vezes mais comprida do que a sua largura, e essa medida é usada até hoje na construção de navios para que não tenham problemas aí nos mares, só para você ter uma ideia. Gênesis capítulo 6, o verso 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Tudo iria morrer. A palavra de Deus diz aqui que nunca havia chovido. Se você olha lá em Gênesis 2:6, só tinha um vapor que regava a terra, não havia chuva. Tinha aquela camada de água que Deus tinha colocado por cima da atmosfera, que criava aquele clima único, e agora essa camada de água ia descer tudo. Ok? Iria inundar a terra, num dilúvio universal. Quem é que entraria na arca? Vamos ver quem que iria entrar na arca. Verso 18 ao verso 22. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo a sua espécie, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão para ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consonante a tudo que Deus lhe ordenara. Ele tinha que fazer a arca, ele tinha que plantar alimentos para toda essa bicharada aí. Deus ia trazer esses bichos para eles, ok? Então ele constrói a arca, e no capítulo 7, o versículo 1 ao 3, nos diz o seguinte: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, um macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservares as sementes sobre a face da terra. Deus manda entrar os animais na arca, é Deus quem leva lá. Dos animais limpos, Deus colocou aí, são aqueles que podem ser sacrificados e que vão aparecer depois lá no livro de Levíticos, posteriormente, tá? E só que até esse momento ninguém comia carne, não havia churrasco, ok? Depois do dilúvio é que Deus vai liberar o churrasco, como eu falei, onde vai nascer o gaúcho, brincadeira, né? O gaúcho gosta de comer carne, mas todo mundo gosta de comer um churrasquinho, é muito bom. Agora, após essa introdução aqui, nós vemos que Noé entra na arca, ali em Gênesis, no capítulo 7, no verso 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou na arca, ele com seus filhos, sua mulher e a mulher dos seus filhos. Então, Noé entra na arca, ele constrói a arca. Quantas pessoas entraram na arca? 8 pessoas. Quantas pessoas será que existiam na época de Noé? Muitas, muitas pessoas. Pode ter certeza absoluta que tinham muitas pessoas. Apenas 8 pessoas acreditaram em Deus. Somente 8 pessoas entraram na arca. Outros questionavam se choveria, nunca tinha chovido, né? Noé era louco. Para essa turma, Noé era louco. O pessoal zombava da cara de Noé. Quantos dias será que eles esperaram para que viesse a chuva? Eles entraram e ficaram lá dentro. Não começou a chover ainda. Ok? Capítulo 7, Gênesis 10 ao 12. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé,
Aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Chove sem parar. A água se levanta de uma maneira estrondosa. Toda aquela camada de água que revolvia a terra desce. Leva 40 dias para cair aquela água. Era muita chuva. A Bíblia fala que, além de descer essa água aí, veio água de baixo, do subsolo, abaixo do que antes tinha do continente ali, né? Então, tudo foi inundado. Olha o que acontece no verso 16. Gênesis capítulo 7, verso 16. Era macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Deus fecha a porta da arca. Deus fecha a porta da arca e começa a chuva do lado de fora, né? Começa o dilúvio, aquela chuva que aconteceu durante 40 dias, e a Bíblia diz que não só caía água de cima, como veio água de baixo. E a inundação foi tão grande, você pode ver ali, em Gênesis capítulo 7, do 17 ao 20, diz que foi tão grande que os montes foram cobertos 15 côvados, ou seja, 7,5 metros da mais alta montanha que existia na época na terra. Não tinha como se salvar. Imagine 40 dias agarrado num galho de uma árvore, levando chuva no lombo, hipotermia, esfriou, molhado, sem ter o que comer. Quem é que vive? Não vive, morre, tudo morre. Tudo morreu. No capítulo 7, do verso 21 a 23, diz que tudo morreu. Aves, animais e pessoas. Somente sobreviveu Noé e a família dele. No versículo 24, diz que as águas permaneceram sobre a terra 150 dias. Isto mesmo, 150 dias as águas permaneceram sobre a terra. Muitas culturas falam sobre o dilúvio. Estima-se que 500 citações em países e culturas diferentes em todo o mundo falam sobre uma grande inundação. Até mesmo os babilônicos falavam sobre isso. Os índios, muitos indígenas, povos indígenas do Brasil, falam sobre uma grande inundação, uma grande chuva que inundou o mundo todo. Quem é que estava dentro da arca? O resultado é o seguinte: quem confiou em Deus estava dentro da arca. O resultado foi vida. Né? Vida física. Quem estava fora da arca, o resultado foi morte física. Aquele que creu no plano de Deus, vida. Aquele que não creu, morte. Você precisa crer no plano de Deus. Você precisa crer no Salvador que Deus disse que enviaria, o inocente para morrer no lugar do culpado, né? O filho da mulher que esmagaria o poder de Satanás sobre as nossas vidas. Na próxima lição nós vamos ver o que aconteceu, quanto tempo Noé ficou dentro desta arca, onde é que essa arca parou, quando é que Noé e sua família saíram, o que é que Deus faz. Nós vamos ver também o porquê que existem tantas línguas no mundo, e o que aconteceu com o Jardim do Éden, onde é que ele foi parar, e por que existe tanto petróleo no Oriente Médio. Forte abraço e até a próxima lição. Você acabou de ouvir Proclame o Evangelho, proclamando as boas novas da Palavra de Deus. Este conteúdo também estará disponível em nosso canal no YouTube, Proclame o Evangelho, e no Spotify da Rádio Oeste Cristã e RWRCA, Rede de Web Rádios Cristãs Amigas. Inscreva-se e siga-nos nestas redes sociais, além do Facebook do Proclame o Evangelho, para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo programa.